Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. A gente vai abordar a nomenclatura de alguns hidrocarbonetos bem simples primeiro, para depois a gente ir explanando as regras de nomenclatura. Então, o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar é essa estrutura, né? Óbvio que ela está na fórmula bastão, onde eu tenho 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, ó, carbono de número 1, carbono de número 2, carbono de número 3, o prefixo utilizado é o prop. Como eu só tenho ligações simples entre esses carbonos, o infixo vai ser -an. E como é um hidrocarboneto, o sufixo vai ser -o. Então, o nome do composto fica propano. Nosso próximo exemplo já tem agora uma insaturação. A gente vai começar a numerar essa cadeia pela extremidade da esquerda, onde aqui a gente tem o carbono de número 1, 2, 3 e 4. Por que a gente começa pela esquerda? Porque está mais próximo da dupla ligação, da insaturação. Na hora de dar o nome, a gente vai seguir o mesmo padrão. São 4 carbonos, então o prefixo é but, só que a gente precisa localizar a dupla e como ela é uma ligação que está entre 2 números, a gente vai escolher o número 1 para representá-la, porque é o menor número, tá? A regra diz que a gente tem que escolher a menor numeração. Então, o nome desse composto vai ser but, porque são 4 carbonos. A gente vai localizar com o número 1, então é but 1. Dupla ligação, o infixo é en, então but 1 eno, né? A gente está finalizando aí com o, que é o sufixo de hidrocarboneto. Agora, nosso próximo exemplo, a gente vai abordar uma cadeia ramificada. Como aqui a ramificação está mais próxima da extremidade da esquerda, a gente começa numerando, carbono número 1, 2, 3, 4, 5, pela esquerda. Lembrando que essa parte aqui superior vai ser a nossa ramificação. Ramificação com um carbono apenas tem o nome de metil. Então, como eu preciso localizar essa ramificação na nomenclatura, o nome do nosso composto vai ser 2-metil, pente, né, que são 5 carbonos na cadeia principal, e o final, ano, porque é um hidrocarboneto, né, um alcano no caso, né, que só tem ligações simples. Agora, adicionando uma dupla, qual dos dois vai ter prioridade para levar a menor numeração? A insaturação ou a ramificação? Gente, no caso, vai ser a insaturação, tá? A insaturação ela tem prioridade frente à ramificação. Então, aqui, ó, já estou numerando a cadeia. A gente vai começar agora a numeração pela direita. O que mandou, né, o comando da numeração ser pela direita foi a insaturação. Então, a gente vai ter o que aqui? Nossa nomenclatura vai ficar 4-metil, né? Reparem que agora não é mais 2. Pente, né? Continua com 5 carbonos. E a localização da insaturação, como eu havia falado anteriormente, sempre entre 2 números, e a gente escolhe o menor deles, que no caso é o 1. Tá? Então, só para finalizar, quando a gente tiver ramificação e insaturação, a insaturação ela tem prioridade na numeração. Ter prioridade significa que ela tem uma preferência para os menores números. Agora, mais um outro caso, né, para a gente discutir a cadeia principal. Cadeia principal, gente, vai ser aquela onde a gente tem o maior número de carbonos sequenciados. Tá? Então, quando eu observo essa estrutura, eu vejo que eu vou seguir aqui de forma linear e no lugar de sequenciar, eu vou descer. Porque na descida eu tenho 2 carbonos e sequenciando eu tenho apenas 1. E eu vou começar a numerar aqui da esquerda, porque está mais próximo da ramificação. Então, eu terei isso aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu falei, desci aqui na numeração, porque nessa descida eu somo 7 carbonos, e se eu continuasse da forma linear ali, né, eu teria 6. Então, reparem que agora a gente tem 2 ramificações iguais, No carbono de número 2, a gente tem o metil, e no carbono de número 5 também. Como que vai ficar essa nomenclatura? Eu vou precisar localizar essas 2 ramificações. Então, vai ficar 2,5. Como eu tenho 2 vezes o metil, eu boto o dimetil para sinalizar que são 2, tá?
E como são 7 carbonos sequenciados, a gente bota aí o prefixo "-ect", e como é um alcano, termina com "-an". Diferente da nomenclatura anterior, agora a gente coloca um hífen entre o L e o H. Para quê? Para não ficar com o som do L. Então, nós faremos isso no heptano, hexano, sempre que vier, né, um H, um L e um H, tá? Nosso próximo caso, a gente vai observar que a gente vai ter duas ramificações com nomes diferentes e a gente vai ver qual é a regra para a gente ordenar essas ramificações. Então, gente, olhando para a extremidade aqui da esquerda, eu já vou colocar aqui, ó, carbono de número 1. Por quê? Porque quando eu venho por cima, eu tenho 2 carbonos. Se eu viesse por baixo, eu teria apenas 1. Né? A regra para a cadeia principal é ter o maior número de carbonos. Então, a gente vem por cima, carbono de número 2, 3, 4, 5. Vou sequenciar, né, pela parte inferior, não vou subir, porque para cima eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 6, né, 3, desculpa. Então, aqui, ó, 6, aí aqui 7, 8. Reparem que agora a gente tem duas ramificações diferentes. Aqui a gente tem o metil, que nós já vimos antes, tá? E aqui a gente tem 2 carbonos. 2 carbonos, gente, é o etil. Qual dos dois vem na frente na nomenclatura? A ordem que a gente vai seguir vai ser a ordem alfabética. Então, as ramificações, elas devem ser organizadas em ordem alfabética. Então, primeiro vem o metil, depois o metil. Então, vai ficar 5 etil, 3 metil, octano, né? Lembrando que octano, né, vem dessa parte daí da cadeia principal, que tem 8 carbonos. Agora, nesse próximo caso, a gente vai observar, ó, que vindo por aqui por baixo, a gente vai ter um total de 6 carbonos, uma ramificação, e vindo aqui por cima, a gente também vai ter um total de 6 carbonos, só que com 2 ramificações. A gente não pode ter 2 caminhos diferentes, a gente tem que ter uma única opção de cadeia principal. Por isso que a gente vai ver agora a regrinha, ó, que vai dizer que quando isso acontece, né, quando for acontecer de você ter aí um empate desse sequenciamento, você vai optar pelo sequenciamento que vai gerar a cadeia mais ramificada. Lembrando que quando a gente faz esse sequenciamento aqui de baixo, a gente tem uma ramificação, e quando a gente vem aqui por cima, a gente passa a ter, ó, 1, 2 ramificações. Então, a gente vai escolher seguir da parte de cima e depois descer. Então, gente, já observa que aqui em cima a gente já tem de cara uma ramificação aqui. Então, 1, 2, começa a numerar lá por cima, ó, 2, 3, 4, 5, carbono de número 6. E a gente tem duas ramificações aqui, ó, a ramificação metil e o etil, que tem 2 carbonos. Então, o nome do composto vai ficar como? Lembrando que a gente tem que respeitar a ordem alfabética das ramificações. Então, vai ficar 3 etil, 2 metil. Olha o hífen aí antes do H. São 6 carbonos sequenciados, então, hexano. Agora, a gente vai trabalhar um pouco mais os casos onde a gente tem insaturação e ramificação. Gente, a dupla ligação, que é insaturação, tem prioridade. Então, a gente começa a numerar a cadeia pela direita. Carbono de número 1, 2, 3, 4. Aqui tanto faz, né? Se você vai subir ou se você vai continuar de forma linear. Eu vou continuar por aqui, tá? 5, 6. Por que tanto faz? Porque a quantidade de carbonos, se você tivesse subido, também seriam 6, tá? Então, aqui, o nome do nosso composto vai ser o quê? Vai ser 4-etil, hex, né, que são 6 carbonos, 2-eno. Lembrando que a dupla está entre o 2 e o 3, e a gente escolhe o 2 porque é a menor numeração. Agora, um caso com tripla ligação, para a gente observar a contagem dos carbonos quando a gente tem tripla. Tem que ter muito cuidado, porque a ligação tripla, ela tem uma hibridização, né, o carbono da ligação sp, o que faz com que o ângulo seja de 180 graus, por isso que fica retinho assim. Então, aqui, ó, eu vou começar a numerar pela direita, carbono de número 1, 1, carbono de número 2, 3,
4. Opa, continuo ou subo? Gente, se a gente continuar, aqui é 4, 5, 6. Se a gente subir, 4, 5, 6. Vai haver empate, que nem no slide anterior. Só que a gente viu que a regra diz o quê? Que o critério de desempate é a cadeia mais ramificada. Então, a gente precisa subir, porque subindo eu tenho duas ramificações. E se eu continuasse aqui, na forma linear, eu iria obter apenas uma ramificação. Então, o nome do composto vai ser qual? Lembrando que vai ser ordenado em ordem alfabética. Então, vai ficar 4-etil, 5-metil, hex, que são 6 carbonos sequenciados. E aqui, ó, a tripla está entre o carbono de número 2 e o número 3. A gente escolhe o número 2 porque é menor. Então, hex2-ino. Lembrando que não é mais en, é in, porque é a ligação tripla. Nosso último caso, a gente vai abordar um composto que tem agora uma dupla e uma tripla ligação. Gente, a regra é clara, ela diz que a prioridade é ter a menor numeração para insaturação. Como a dupla ligação está mais próxima aqui da esquerda e a tripla já não tem essa proximidade, a gente vai começar a numerar pela esquerda, tá? Então, nesse caso, a menor numeração vai ser para a dupla ligação, tá? Lembrando que a prioridade é sempre ter o menor número para insaturação. Se houver um empate entre a dupla e a dupla tem preferência, tá? A gente pode pensar aí numa ordem alfabética, o E vem antes do I, né? Então, aqui carbono de número 1, carbono de número 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai direto, né? Não tem ramificação, então a gente vai ter hept, o número 1 para poder indicar a dupla ligação, 1-en, e o 4 que vai localizar a tripla ligação. Então, a gente vai ter 4-in. Gente, esses são nossos exemplos de hoje, tá? Mais para frente eu vou colocar exemplos de cadeia fechada, cadeia aromática, complicar um pouquinho mais a nossa vida, brincar um pouquinho com as funções orgânicas, mas por hora a gente vai ficar por aqui. Então, beijos, até uma próxima.